graça do Senhor esteja presente em vossas vidas, em vossos lares. Estamos iniciando a nossa live de hoje, que é uma live sobre a Páscoa, uma live de aprendizado. Já quero deixar aqui a minha saudação e dizer para vocês que já entraram, para que vocês compartilhem nas suas redes sociais, para que outras pessoas também sejam alcançadas por essa mensagem de paz, de transformação e de salvação. Estou aqui hoje com meu irmão, uma alegria muito grande, meu irmão Kleber, e nós vamos ter aí 1h até as 21 horas esse espaço de conhecimento, onde ele vai estar comentando sobre a Páscoa. Já quero deixar a sua saudação, seja muito bem-vindo, dizer que eu estou muito feliz pela sua participação. Nós tínhamos agendado, como eu disse, na quarta-feira, aqui só deixando claro, e estamos aqui honrando o compromisso que foi falado na divulgação, e hoje nós estamos aqui. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Amém, amém. Paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor aos irmãos que estão nos acompanhando na live. É um prazer. E juntos, aprender um pouco mais da palavra de Deus. Agradeço muito, meu irmão, esse convite. E sempre será um prazer. Estamos juntos para meditarmos na palavra do nosso Deus. Amém. Então faça isso. Aproveite esses momentos iniciais para vocês compartilhar e convidar outras pessoas. É muito importante esse momento, esse espaço. O intuito e o desejo do nosso coração é que vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus, que é o poder que pode transformar, pode salvar, pode curar e trazer vida nova a outras pessoas. Amém? Nós já vamos aqui abrir esse espaço. A vocês que vão estar assistindo depois também, meu muito obrigado. Que Deus possa alcançar a vida de vocês e que vocês possam fazer dessa plataforma, desse espaço, uma ferramenta de evangelismo para que outras pessoas também alcancem a palavra de Deus. Amém? Então vamos dar o início. Lembrando que hoje nós celebramos a Páscoa. Jesus vive, Jesus ressuscitou. Ele é a vida em nós. Então, nós vamos ter esse momento para vocês aprender. Se vocês quiserem também deixar aí uma dúvida, uma pergunta no ar, vocês que estão aí, ficam à vontade. Mas nós vamos agora iniciar esse processo do esboço sobre a Páscoa. Já vou abrir aqui o espaço para o meu irmão, porque hoje a fala maior é dele. E vocês estão livres para comentar. E logo em seguida também, assim que nós finalizarmos, nós teremos a oração, como de costume também, e apresentando o dia de hoje. Tá bom? Então, o espaço está com o meu irmão agora, Kleber Donizete, que vai falar a respeito da Páscoa. Fica à vontade. Amém, amém. Que Deus abençoe. É uma iniciativa muito boa e acredito que proveitosa. Eu quero já agradecer a todos vocês que vão nos acompanhar nessa 1h, né? Sugiro também que você, durante todo esse tempo, você esteja com sua Bíblia, porque nós vamos ler a palavra do Senhor, nós vamos estudar, e compreendê-la, procurar compreender esses pontos fundamentais da fé cristã. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a Páscoa. Hoje não há dúvida que muito se falou, muito entre as famílias, o coração das pessoas estão mais receptivos para esse tema. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 12. Nós vamos iniciar aqui a nossa leitura, que foi a instituição da Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa ela é comemorada, faz parte da cultura, não apenas da nossa cultura brasileira, mas como todos os países, Mas existem sim aquelas dúvidas, nós como cristãos, como que nós vemos a Páscoa? Nós sabemos que os judeus, eles comemoram a sua Páscoa, os cristãos também fazem alusão a esse período, a esse dia da Páscoa. Mas o que a Bíblia nos diz afinal a respeito disso?
Então nós vamos ler aqui alguns textos que vão deixar isso mais claro para nós. Êxodo no capítulo de número 12. E aqui nós vamos ler o texto que trata da instituição da primeira Páscoa, né? Antes dessa leitura, inclusive, é interessante observarmos que a Páscoa ela tem origem hebraica, judaica, né? Ela começa com o povo judeu. Eu devo deixar bem claro que existem alguns elementos que hoje foram adicionados à Páscoa, digamos assim, que eram de outros países, mas a Páscoa em si, o que nós vamos tratar aqui, é de origem hebraica, judaica. Os judeus, né, eles comemoravam essa data. É importante lembrar que o reconhecimento de um judeu, ele tem pelo menos esses 3 elementos, que seria a circuncisão, o seu calendário, e o outro elemento importantíssimo são as suas festas, né? Então, o judeu, por via de regra, né, ele tem esses 3 elementos que o identificam: a circuncisão, o seu calendário e as suas festas. E aí nós vemos aqui a instituição da Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação. Isso aqui Deus está dizendo para Moisés, para instruir o povo de Israel. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, ou seja, pães sem fermento, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito. Esta noite ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu, o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-los-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Aqui inicia-se a Páscoa, ou seja, é instituída a Páscoa. Qual que é o contexto? O povo de Israel está no Egito, vai uma família pequena ao Egito, essa família cresce, essa família é escravizada, agora deixa de ser uma pequena família com 8 pessoas, e agora essa família está numerosa. Imagine uma família aí, segundo estudiosos, já entre homens, mulheres, crianças, 2 milhões de pessoas. É muita gente. Então são pessoas que estão escravizadas.
E há uma promessa que Deus fez, que esse povo, essa nação escolhida por Deus, eleita por Deus, ela vai ser livre. Ela vai habitar numa terra em que Deus preparou a ela. Então, o contexto desse povo é um contexto de escravidão, de sofrimento. Então, se nós fôssemos ler capítulos anteriores a esse que acabamos de fazer a leitura, nós vamos observar que Deus está num processo de transição com o povo, tirando-os da escravidão do Egito para a libertação prometida. E nessa transição existem processos, e os processos que Deus está utilizando as pragas no Egito. E Deus chega agora à última praga, a 10ª praga, que vai ser a morte dos primogênitos. Então o que Deus faz? Isso que nós lemos aqui, nós vamos observar que Deus, ele estabelece uma regra, e nessa regra ele diz, olha, vocês vão, do cordeiro que vocês imolarem, vocês vão pintar os umbrais da porta, esse batente da porta. E quando o anjo da morte passar, ele vai ver. E a casa que estiver com este sangue, ela será poupada da morte. O primogênito desta casa vai ser poupado da morte. Essa, inclusive, vai ser o que vai trazer esse nome da Páscoa. Tá? É interessante observarmos o seguinte. Como eu disse já anteriormente, isso começa com os judeus. Então, tem uma literatura judaica que eu acho muito interessante aqui. O judeu, né, na verdade, eles não comemoram a Páscoa, eles comemoram o Pêssar, que é o dia que para nós seria Páscoa, o judeu ele vai comemorar o Pêssar. Eles dizem assim: a festa de Pêssar, ou seja, a Páscoa, que foi a primeira que fomos ordenados a celebrar, comemora a libertação dos filhos de Israel da escravidão egípcia. E esse autor aqui, ele diz cerca de 1290 anos antes da era cristã. E esse acontecimento se constituiu como um dos fundamentos principais da tradição judaica, da criação espiritual e da civilização do nosso povo. Ou seja, aqui o autor é um judeu e ele está dizendo do povo de Israel. Então, essa festa, o Pêssar, que o judeu comemora, ou a Páscoa que nós conhecemos, ela traz à memória, quando Deus diz, nós vimos aqui na leitura dos últimos versos, que Deus diz que isso deve ficar por memória. Memória do quê? A libertação de Deus concedida à nação de Israel. A libertação da escravidão de Israel. Os pães ázimos, como algumas traduções da Bíblia diz, ou o pão da pobreza, como alguns livros da literatura judaica mencionam, para lembrar a pobreza que esse povo passou na época, enquanto eram escravos, e agora a libertação que eles têm. Então, é uma data em que Deus espera que eles se lembrem a transição de vida que eles tiveram. Eles saíram da condição dos escravos e agora eles são livres. Eles vão para o cumprimento das promessas de Deus. Como que os judeus eles comemoravam essa Páscoa? Aqui nós lemos aqui no texto. Ou quais os elementos que eram utilizados, né? Alguns pontos importantes que nós temos que observar a respeito da Páscoa. Vejamos aqui os preparativos. O primeiro, o pão. Né? O pão asmo, ou seja, o pão sem fermento. Ele foi feito rápido, às pressas. Não havia tempo. Tinha que ser algo rápido. Né? Diz o seguinte aqui, um rabino,
Eles vão chamar o pão da pobreza, o pão asmo, hoje é conhecido como a matzah. Simboliza o pão da pobreza, que os nossos antepassados, lembrando, todas as vezes que eu digo os nossos aqui, eu estou fazendo a leitura de um livro da literatura judaica, né? Então, nada mais interessante do que nós observarmos isso, já que ela surgiu no ambiente judaico. A matzah simboliza o pão da pobreza que os nossos antepassados comeram na escravidão, no Egito. Bem como lembra a pressa com que de onde? Do Egito, os judeus saíram, ou seja, o nosso povo saiu na hora da libertação, quando não deu tempo para a massa fermentar. Olha que interessante. Sim. Um elemento simples, mas com significado lindo, né? A matzah é feita só de farinha e água e o processo precisa ser muito rápido. Então, o pão era um elemento. Não dava tempo de fermentar. Eu não sei fazer pão, meu irmão sabe. Não dava tempo. Tem que ser feito e que seja importante lembrarmos aqui, nós vemos que Deus está dizendo ao povo para que eles comam, mas vocês percebem na leitura, você percebe aqui, Cleito, que na leitura do texto, Deus não está fazendo com que o povo se satisfaça, porque na verdade a provisão Deus vai fazer durante o caminho. A tradição judaica, os rabinos, ou boa parte dos estudiosos judeus, eles dizem que eles celebram a Páscoa, saem do Egito e vão chegar no Mar Vermelho depois. Isso é a tradição judaica, né? 7 dias. Então vamos imaginar o seguinte, eles vão, durante esse processo de atravessar o mar, de chegar até a terra prometida, que nós sabemos que vão ser anos aí, eles vão receber a provisão de Deus. Então esse pão ele não vai saciar a fome. É um pão para ser memorável. Memorável. Então, recapitulando aqui, foi feita só de farinha e água e o processo precisa ser muito rápido. Tem que ser rápido. Não é para encher a barriga. É um símbolo. Não é para me degustar. Não, é um símbolo. Eu tenho que entender isso. O outro elemento importante que nós vamos observar é o vinho. Só que nós vamos ver isso já no Novo Testamento. Aqui no dia, na instituição, o que vai acontecer? Nós vamos ver o cordeiro, nós vamos ver o pão. Vamos ver o pão, porque está tratando-se exatamente da libertação de Israel. Aqui é o momento em que o povo de Israel está saindo do Egito, vendo Deus cumprir a sua promessa de libertação. Agora eu convido você, que está em casa, a nós lermos um texto de Colossenses, no capítulo de número 2. Colossenses, capítulo de número 2. Sabe uma coisa que eu acho super interessante, que pode ser que algumas pessoas que às vezes surge na questão eu vendo você falar a questão do pão. É só interrompendo rapidinho aqui. Em parte, vamos colocar aqui na questão, você já viu algumas decorações de Páscoa? É interessante, às vezes, a gente trazer essa questão do significado em si, da questão do pão, porque o pão é um alimento, então, às vezes, você chega ali, você trabalha muito, vamos supor, você chegar a se deparar com uma decoração, e você olha aquele pão, e muitas pessoas já é automático, né? A pessoa olha e entende aquilo como algo somente para saciar, algo da questão do se alimentar. E acho que esse detalhe que você falou na questão de um detalhe que para ser uma memória, um memorial, uma recordação, é um símbolo
que a tradição dele representa só a parte da pessoa olhar e se entender, se alimentar, a provisão, o alimento imediato. E então, dentro da Páscoa, dentro desse sentido, o pão, ele não traz essa linhagem. Por exemplo, do alimento se saciar, o pão ali tem uma outra representação. Não, a representação aqui é exatamente o passado. Se lembre, vamos entender que lá na frente, o povo de Israel vai se recordar do que eles comiam no Egito. Eles vão lembrar. É interessante a gente observar o seguinte: boa parte de nós, quando viemos a Cristo, nós viemos com uma bagagem. Sim. Muitas pessoas, elas saem do mundo, são libertas do mundo, mas não conseguiram se libertar de coisas que o mundo concedeu a elas, das cargas, das bagagens do mundo. Então aqui nesse caso, não é o alimento. Deus não quer mostrar para eles o alimento, não. Eu quero que vocês se lembrem. Primeiro, o pão não era algo de sabor. Olha o nome, por isso eu fiz questão de ler aqui um livro da literatura judaica, é o Pão da Pobreza. Me permita fazer aqui dar um exemplo. Nós vivemos hoje num mundo consumista. O consumismo é alto, né? A regra para todas as empresas que trabalham, né? Enfim, todas as empresas para vender seu produto é o quê? Uma boa propaganda. Tente imaginar hoje a promoção no mercado. O pão da pobreza a 5 centavos. Como que você vai fazer uma publicidade? Ninguém vai comprar. Não é atrativo. Não é atrativo. Você pode colocar hoje o pão da pobreza é de graça. Ninguém vai levar. O objetivo é me fazer lembrar. Esse é o pão que me distancia de quem? Dos sentimentos que eu tinha quando era escravo. Ele vai me fazer lembrar a escravidão. Sabe aquela refeição que às vezes nós temos? Por exemplo, eu me lembro de um prato de comida, esse prato de comida me faz lembrar da minha avó, da minha mãe, enfim, traz a lembrança, ou de um certo lugar. Então, esse pão aqui é para lembrar de uma situação em que eu me encontrava. E que fique bem claro, Deus deixando bem claro para eles, você só saiu de lá porque eu intervi. Se eu não tivesse agido, tomado uma ação, se eu não quisesse, essa é a verdade. Eu sou Deus, se eu não quisesse, você ia estar lá ainda. Eu costumo, eu acho lindo demais a forma como Deus faz as coisas, até um nome. Já vamos retomar o texto aqui. Mas observa como que Deus faz. Quando Deus fala assim para Jacó, o patriarca, você não se chamará mais Jacó, mas Israel. Até o nome que Deus colocou tem um propósito assim que, não, só Deus pode fazer isso. Se você vai ver o nome Israel no alfabeto hebraico, ele nada mais é do que um acróstico. O acrônimo, me corrija por favor. Cada primeira letra do nome Israel é a inicial do nome dos patriarcas, dos filhos e das esposas. Só um exemplo aqui, Israel, o Y, Ismael, Isaac e o próprio Jacó, que no hebraico seria Yaakov.
Está no primeiro nome. O S, Sara. O R, Raquel. O A, o Abraão. Exatamente. Exatamente. Não era um simples nome. Não. Você entendeu? Então, existe. Tá? O L, o E é uma consoante, na verdade é um sinal vocálico no hebraico. O hebraico não tem consoantes, são sinais vocálicos. Então, o L, Lia. Consegue ver isso? Deus. Então, todas as vezes que um judeu chegasse e dissesse assim, ó Deus de Israel, ele está dizendo assim, ó Deus que fez as promessas a Abraão, a Isaac, a Jacó, a toda a família patriarcal. Então Deus tem propósitos lindos. E o caso do pão, Deus está dizendo, olha aqui, ó, você vai, todas as vezes que você comer esse pão aqui, você se lembre de onde que eu te tirei. Eu te tirei de lá. Que forte. Entendeu? E quais são os outros elementos? Né? Mas uma coisa interessante, que eu esqueci de falar aqui, que foi também as ervas amargas, que fazia também parte da refeição na Páscoa. Né? E essa erva amarga, ela fazia, trazia a lembrança do povo de Israel, a experiência amarga que eles tiveram durante a escravidão no Egito. Então eles comiam, se lembra, de quão difícil foi estar ali. Quão difícil era, basicamente, se Deus não nos tivesse resgatado. Se Deus não nos tivesse tirado de lá. Né? E isso já serve para uma curiosidade também. Segundo a tradição rabínica, essas ervas eram a alface selvagem, a chicória, mastruz e dente de leão, que eram as ervas que eles comiam durante a refeição da Páscoa. Tá? Uma outra coisa importante também, havia os vegetais verdes, né? Durante o momento, isso já no Novo Testamento, inclusive, durante o jantar, eles eram molhados na água com sal. Inclusive no jantar onde Jesus vai participar com os discípulos, já tinham essas ervas verdes, né? E o que simbolizava o renascimento? Esse verde, né? Simbolizava o renascimento da esperança, e água com sal, as lágrimas do povo de Deus. Meu Deus. São elementos lindos, né, que nós vemos. Então nós vimos aqui no texto a origem da Páscoa. Ela foi uma instituição de Deus para o povo de Israel. Qual que era o objetivo? Fazer o povo lembrar a libertação que eles tiveram da escravidão. Em Colossenses, no capítulo 2, no verso de número 16, diz assim, 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Tá? Eu peguei esse texto aqui, por quê? Por causa dessa fala aqui de Paulo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias das festas. Tá? Dessas festas, a Páscoa ou o Pêssar está incluído. Tá? Por quê? O que o apóstolo está dizendo? Tudo isso que ele menciona, e principalmente as festas, os elementos da festa. Então aqui, como estamos falando da Páscoa, os elementos da Páscoa, a Páscoa, são sombras das coisas futuras.
Ou seja, elas estão apontando para algo, nos tempos do povo de Israel, para algo que virá. Vai se cumprir em quem? Na pessoa de Jesus. Então nós temos o pão, o cordeiro sacrificado, o sangue do cordeiro. O cordeiro vai ser, nós vamos ver que ele tem um valor, sim. Ele tem o seu símbolo, tá? Ele está no nosso lugar. Ele está pagando o preço. O sangue está nos garantindo essa libertação. Por isso a questão que tinha que ser exatamente o sangue do cordeiro. Né? O pão, as ervas, todos esses elementos eles estão apontando para Cristo. Se cumprem em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo aqui está dizendo que são sombra das coisas futuras. Elas vão se tornar plena na pessoa de Cristo. Durante todo o Antigo Testamento, nós sabemos, mesmo em alguns livros que não fazem menção, como Provérbios, né? Se não me engano, no livro de Reis também não menciona, mas há uma alusão, assim, óbvio, que eles faziam essa celebração da Páscoa. Né? Entramos no Novo Testamento. Jesus nasce e em Cristo agora vão se cumprir essa profecia, né? Em Jesus, ou melhor, esses elementos, essa sombra, né? Ela vai se cumprir, se manifestar, realizando, né? Concretizando isso em Cristo. E eu agora convido a todos para nós fazermos uma leitura em Mateus, no capítulo 26. E aqui, para nós concluirmos esse desfecho aqui de Êxodo 12, né? Vamos lá. A Páscoa de Êxodo está apontando para Cristo, né? Para nós, os cristãos, ela aponta para Cristo. A Páscoa ela contém um simbolismo profético muito rico, né? Falando de Jesus. O Novo Testamento ele ensina claramente que essas festas judaicas, como eu acabei de ler com vocês aqui, elas estão apontando para as coisas futuras, né? O evento da Páscoa ele aponta para a graça salvadora de Deus. A graça salvadora de Deus é uma sombra da graça. O sangue aplicado, o sangue do cordeiro aplicado às vergas das portas, né, para salvar o filho primogênito. Deus tirou os israelitas do Egito, não é porque eles eram um povo que mereciam isso, né, mas porque Ele os amou e porque Deus é fiel à sua palavra. E isso nós vemos que a aplicação do sangue, o sangue do cordeiro aplicado nas portas está apontando, está fazendo uma prenúncia ao derramamento do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, a fim do quê? A fim de nos trazer a salvação, a fim de nos livrar da ira futura de Deus por causa do pecado. O cordeiro pascual era um sacrifício substitutivo. Está apontando para Jesus, que se colocou em nosso lugar, entregando a sua vida na cruz do Calvário, para que nós alcancemos a plena presença de Deus. Então está fazendo um prenúncio à morte de Cristo. Alimentar-se
do cordeiro representava a identificação da comunidade israelita com a morte do cordeiro. Essa morte que os salvou da morte física. Para nós, assim como no caso da Páscoa, somente o sacrifício inicial, ou seja, a morte de Cristo na cruz, foi um sacrifício eficaz. Realizamos em continuação a ceia do Senhor como um memorial em memória dele. Agora nós entramos no Novo Testamento e fica mais claro, né, na nossa ceia. Acredito que hoje boa parte dos cristãos participarem em suas igrejas, né, da ceia do Senhor. Então eu quero convidar, vamos fazer uma leitura aqui, Mateus capítulo 26. Nós lemos Êxodo falando sobre a instituição da Páscoa. Em Mateus capítulo 26, nós vamos ler a partir do verso 17, a última Páscoa e a instituição da ceia. Lembrando, Mateus ele está redigindo um texto para o judeu. Olha que interessante. Muito. É para o judeu. O público-alvo de Mateus é o judeu. Então aqui nós vamos observar o que é a transição. A Páscoa agora vai ser a ceia. Olha o que o Senhor Jesus fez. Olha como que isso se desenrola, né? Verso 17 a seguir. No primeiro dia da festa dos pães asmos, deixa eu só fazer um esclarecimento aqui, uma observação. Antes da celebração da Páscoa, havia uma preparação. Aqui nos tempos de Jesus, nós vamos observar o seguinte, que fazia-se primeiro uma limpeza das residências, tirando o fermento. Todo tipo de alimento, tudo que tivesse fermento, tinha que se limpar. Então, esses pães asmos, eles vêm um dia antes da celebração da Páscoa propriamente dita. Porque tem que estar tudo limpo do fermento. Tudo limpo. Não pode ter fermento. Por isso que Mateus está dizendo aqui. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Ele disse: ide à cidade a um certo homem e diz-lhe. Olha que coisa linda. O mestre diz: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Então, até aqui, vamos imaginar tudo dentro do normal. Não há, aqui não tem nada novo. Senhor, é a Páscoa. Quando o Senhor quer participar da Páscoa? Onde nós vamos realizar a nossa Páscoa? Vamos imaginar aqui o seguinte: a Páscoa, ela vai ter agora juntar as pessoas, o objetivo juntar as pessoas da casa, todos à mesa. Uma coisa que é importante aqui já nos tempos de Jesus, recitava-se os textos, contava-se a história. O cabeça da casa contava a história da libertação de Israel do Egito. Então era algo que era para se deleitar. Aqui já tinha o prazer da libertação de Israel. Então, até esse momento, está tudo dentro do normal. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E quando eles comiam, disse:
Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E Jesus responde: tu o dissestes. É interessante aqui que Jesus, aqui começa um pouco a mudança. Muda. Por quê? Jesus não começou falando da história de Moisés. Jesus, ele começa de uma forma diferente o assunto. Vamos continuar. Agora no verso 26. Aqui eu peço para que todos os cristãos, os irmãos que estão em casa, pensem bem, se hoje você participou da ceia, que no próximo mês, quando você for participar, ou na semana que vem, você pense, lembre-se disso daqui que você vai ler comigo. Jesus, na Bíblia, que nós vemos ele se revelando para as pessoas de várias formas. Vamos ler esse texto aqui, o verso 26. Mateus capítulo 26, verso 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão sem fermento, e abençoando-o partiu, e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, eu vou pedir para você que está em casa, pega uma caneta aí, rápido, não demora muito não. E você vai sublinhar esse o cálice. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Você em casa pegou a caneta? Já pegou? Então volta no verso 27. E tomando o cálice. Aqui eu vou ter que gastar um pouquinho mais de tempo. Como que era feito essa ceia? Aqui nós vamos recriar esse ambiente. Eles estão sentados em uma mesa. Eu não vou poder dizer aqui certamente, né? O texto não diz, não está dizendo, mas é bem provável que seja por causa da cultura. As mesas eram em U, porque o cabeça, o líder, ele ficava em uma ponta. Então, o que eles faziam? Nós vimos aqui o pão. Nós vemos que Jesus aqui tem o cálice. Mas qual que eram os elementos aqui? Por que Mateus, ele não dá muitos detalhes? Porque ele é um judeu. Ele não precisa dar detalhes de como era a ceia para leitores judeus. Então, para nós que não somos judeus, fica um pouco difícil assim para compreender esses detalhes. Tá? Esse o cálice, por exemplo, eu vou entender melhor quando eu entro nesse mundo judaico, nessa cultura, como se eu estivesse agora numa sala, assentado à mesa, celebrando uma Páscoa dentro do contexto judaico. Então, o que se fazia? Temos o pão e temos o vinho. Agora, qual era a sequência disso?
Então está o pão e tinham 4 taças de vinho. Não era uma, eram 4. Por isso que eu pedi para você pegar a caneta e anotar. Grifar esse o cálice. Nós lemos aqui um artigo definido. Certo? Sim. Vou te dar um exemplo. Você ouve um hino, você fala assim, um hino é bonito. Se eu falar assim para você, esse é o hino. Você percebeu a ênfase? Tem algo nele que é esplêndido, que se diferencia dos outros. Certo? Então, quando Lucas também faz essa menção, em Lucas ainda, nós vamos observar, Lucas 22, que ao tratar desse assunto, até o hino, Mateus aqui fala, é cantado um hino, Lucas vai falar cantado o hino. Então, nós vemos que existem detalhes aqui que são importantes para nós. Por que Mateus dá essa ênfase nesse cálice? Então, eles tinham 4 taças de vinho. Por que 4 taças? Porque essas taças, elas iam fazer menção a uma promessa que Deus fez em Êxodo, se eu não me engano, Êxodo capítulo 6. Êxodo no capítulo 6. Uma promessa que Deus faz ao povo de Israel quando lhes der a libertação, quando ocorresse a libertação de Israel. Exatamente, Êxodo capítulo 6. Tá? Eu não vou ler agora aqui. É um texto curtinho, vamos ler. Olha que lindo. Essas 4 taças, elas fazem referência a esse texto aqui. Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrarei do meu concerto. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Olha a primeira aqui. O primeiro cálice. Vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Qual que é o segundo? Vos livrarei da sua servidão. Terceiro, vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Quarto, e vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Olha que coisa linda. Então eram os 4 cálices. Aí você pergunta para mim, qual desses Jesus pegou? Pergunta para mim, Cleiton. Qual desses Jesus pegou? Nenhum dos 4. Com o passar do tempo, é acrescentado mais um cálice, que é o cálice extra. Então não são mais 4 cálices, são 5. Esse cálice extra é o cálice de Elias. O cálice de Elias. Esse cálice, ele era colocado vinho, mas ninguém provava esse vinho. Por quê? Boa pergunta. Eu pedi para você me perguntar por quê. Por quê? Porque esse era o cálice que somente o Messias poderia beber. Eles estavam esperando que o Messias chegasse e pegasse esse cálice. Ou seja, quando o Messias fosse revelado, esse cálice já não estaria mais à mesa. Por quê? Porque a profecia havia chegado. Isso é fantástico. A profecia de Malaquias.
Então o que vai acontecer? Se lembra que eu falei que Jesus, no Novo Testamento, Jesus ele vai se revelando às pessoas. E às vezes nós não percebemos isso. Por exemplo, para que todos você que está em casa, para que você entenda, esses detalhes eles são fundamentais. Eu costumo dizer que para a gente entender a Bíblia, a gente não pode ler a Bíblia de qualquer jeito. Uma boa interpretação, ela depende de uma boa leitura. Eu prefiro muitas das vezes que você leia só um verso e esse um verso você o compreenda, do que você ler um livro inteiro sem compreender uma palavra. Então tem que ler com cuidado. Jesus se revelou para as pessoas. As pessoas esperavam Jesus. Jesus uma vez perguntou para os discípulos: escuta, me diga uma coisa, o que as pessoas estão dizendo a respeito de mim? Ah, Senhor, alguns estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Tem alguns que estão dizendo que o Senhor é Elias. E vocês? O que vocês dizem? As pessoas estavam vendo Jesus, mas será que elas... qual que era a base dessa esperança, dessa expectativa em Jesus? E aí nós vemos essas revelações nos milagres que Jesus faz. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia vai dizer, em Lucas, inclusive, que essa mulher, ela vai, o objetivo dela é tocar na veste, na orla da veste de Jesus. E Lucas vai dizer mais para frente que ela não foi a única. Haviam outros doentes que também procuravam Jesus. E o objetivo era exatamente tocar na borda do manto de Jesus. Mas por quê? Porque em Malaquias tem uma profecia, Malaquias capítulo 4. Que Deus enviaria o justo para curar a enfermidade daqueles que tivessem o nome do Senhor, que obedecessem ao nome do Senhor. Então era uma profecia. Quem era o homem que poderia curar com um toque do seu manto? Só o Messias. Então não é à toa. Quando as pessoas ouvem, a mulher do fluxo de sangue ouve falar de Jesus, quando aqueles outros enfermos ouvem falar de Jesus, a primeira coisa que vem à cabeça deles é: talvez seja o Messias. Quando Jesus diz: eu senti que de mim saiu virtude, porque alguém me tocou, aquela mulher entendeu: fui eu. O Senhor é o Messias. Que lindo. Nós vemos outros exemplos, quando a mulher adúltera Jesus é interrogado sobre essa mulher. Senhor, o que isso vai fazer? São os mestres da lei. Vão dizer para Jesus. Eles estão, na verdade, se você ler o contexto, eles estão eles estão trazendo, na verdade, um problema que já ficou lá atrás, porque Jesus trata de um assunto cultural da época, cultural, do calendário judaico, que é importante. Infelizmente eu não vou poder entrar em detalhe hoje, e eles ficam enraivecidos, falando: nós vamos ter que pegar ele, por causa de um assunto muito claro. Jesus chega para eles e fala assim: bom, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. A minha pergunta é: o que Jesus está fazendo enquanto diz isso? Jesus está escrevendo no chão. Para nós não tem significado algum, para nós talvez não faça diferença alguma. Mas para aqueles mestres judeus, tinha. Por quê? Quando Jesus está escrevendo, não, Kleber, você sabe o que ele está escrevendo? Não faço a mínima ideia. Mas aquele gesto dele em escrever
para um bom estudioso como aqueles homens, levaram a mente deles à profecia de Jeremias. Quando Deus diz que apagaria o nome daqueles que não recebessem. Deus escreveria o nome no chão e apagaria. Mais um detalhe. Exatamente. Então o que acontece? Aquilo vai exatamente na mente daqueles homens. Não pode ser. Você está vendo? Então Jesus, nesses detalhes, ele está se revelando. Vai acontecer isso agora com quem? Com os discípulos. Eles estão comendo, Jesus não começa a falar sobre aqui nesse texto. Mateus não dá essa informação, mas provavelmente Jesus tenha falado sobre a libertação de Israel, sim. Mas agora, quando chega o momento eles comem o pão, o que Jesus vai fazer? Mateus diz que Jesus pega o cálice. Que cálice é esse? Sabe o que eu estou vendo aqui? Eles estão todos nessa mesa, eles estão vendo o braço de Jesus assim, ó, em câmera lenta, indo em direção ao cálice extra. O cálice de Elias, que também é chamado de o cálice da redenção, ou o cálice da glorificação futura. Eles estão vendo em câmera lenta Jesus se dirigindo até o cálice e dizendo assim, olha o que o texto diz, e tomando o cálice e dando graças. Jesus está com o cálice na mão e está dando graça, o cálice da redenção que só o Messias podia pegar. Está dizendo, bebei dele todos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É o cálice da redenção. Jesus está instituindo a ceia, e nessa ceia, para esses discípulos, Jesus está dizendo assim, você tem alguma dúvida ainda? Eu sou o Messias que vocês esperam. Deus. Sou eu. Vocês já foram livres do Egito, mas estão sob o domínio do pecado. Só há um que pode livrá-los do domínio do pecado. E eu sou ele. Por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta em 1 aos Coríntios, ele vai fazer menção. Vamos ler, já vou finalizar já. 1 aos Coríntios, no capítulo de número 11. Um texto muito lido na ceia, um texto oficial da ceia. Olha o que diz, Paulo vai dizer no verso 23. Porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice. Quantas vezes você leu esse texto? Quantas vezes você ouviu o ministro, no momento da ceia, fazer a menção, recitar esse texto? Você compreendeu? O cálice. Tomou o cálice. Anota aí. Dizendo, este cálice aqui é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então guarde isso.
na celebração da Páscoa nos tempos de Jesus, aqui no Novo Testamento. Não esqueça isso. Além do pão eram colocadas esses quatro cálices, né, de vinho. E esses cálices eles fazem memória à promessa que Deus fez a Israel, conforme Êxodo capítulo 6, versos 6 e 7. Quais são as promessas? Vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, vos livrarei da servidão, vos resgatarei com o braço estendido e com grande juízo, e vos tomarei por meu povo e serei seu Deus. Esses 4 cálices, anota, eles são conhecidos como, primeiro, o cálice da santificação, o cálice da libertação, o cálice da redenção e o cálice da reconciliação. O 5º cálice é o cálice extra. Deus promete ao povo de Israel que Elias retornaria antes que o Messias voltasse. Malaquias capítulo 4, verso 5. Né? Então, esse cálice extra ele é adicionado à cerimônia da Páscoa, significando a redenção futura. Na cerimônia, o anfitrião ele enchia esse cálice, como eu disse, só que não se bebiam. Por quê? Porque era o Messias que tinha que só ia ser tomado com a chegada do Messias. Então, quando Jesus, na noite da Páscoa, ele diz, este é ele toma o cálice, está se referindo a esse cálice, o cálice da redenção. É uma revelação que ele está fazendo aos discípulos. Eu sou Messias, eu cheguei já. Para a mulher do fluxo de sangue foi com a orla. Para os mestres, os estudiosos, os doutores da lei, foi escrevendo no chão. E para os discípulos, foi pegando o cálice. Então a nossa Páscoa, não nos esqueçamos, a Páscoa, o objetivo dela, para nós cristãos. O cristão comemora a Páscoa? Não. A Páscoa, ela ela é uma sombra, como nós lemos no texto. Ela foi uma sombra de uma coisa futura, para a época. Então nós cristãos, nós comemoramos a ressurreição do Senhor, a morte do Senhor, a sua ressurreição. Tá? Mas irmão Kleber, mas e aí, como é que fica? A Páscoa vai ficar vazia? Não. Aproveite essa época em que o coração das pessoas está receptivo. Fale de Jesus para elas. Fale de Jesus. Eu não quero aqui, de forma alguma, eu até havia conversado com meu irmão aqui sobre essas as dúvidas, né? Inclusive depois já falei para ele que as dúvidas que os irmãos passaram, tá? Eu vou redigir o texto e vou passar para ele, ele vai encaminhar a todos vocês, tá? Todos serão respondidos, tá bom? Mas aqui, essa questão do chocolate, do ovo, tal, eu achei, eu prefiro passar isso já bem explicadinho, escrito, passar para os irmãos. Mas aqui, na reflexão, nós gastamos o tempo para refletir sobre a Páscoa, mas o sentido dela, como Jesus fez. Na nossa ceia, hoje eu tive o prazer de estar na igreja, participamos da ceia do Senhor, mas lembrar, o Senhor se revelou como o Messias que veio para cumprir as profecias de Deus. Então, eu quero finalizar aqui agradecendo a Deus, agradecendo ao meu irmão, agradecendo a você que está em casa por ter passado esse tempo junto comigo aqui para nós, conosco, né? Para meditar na palavra de Deus. Não se esqueça. Agora que você sabe todas as vezes que você participar da ceia do Senhor, que você ouvir esse texto, o ministro dizendo e fizer a menção e tomando o cálice, você vai se lembrar que esse cálice foi um cálice importante
e era um elemento fundamental, que hoje nós sabemos que Jesus ali se revelou como Messias. Aqueles que traçaram, escreveram a cartilha, né, digamos assim, para nós hoje. Que Deus abençoe você que está em casa. Meu muito obrigado pela sua paciência. Releia os textos que nós lemos aqui, tá? Que Deus abençoe você, sua família, que a presença de Deus, o Eterno, esteja sempre com todos nós, em nome de Jesus. Meu irmão, muito obrigado. Amém. Foi bênção. Quero agradecer. Tenho certeza que nós não só aprendemos de uma forma tão diferente e especial e tão detalhada. Eu confesso que conforme foi se desenrolando, a gente consegue entrar num ambiente assim que é como se a gente estivesse lá vendo aquilo, né? Amém. Então eu tenho certeza que as pessoas que assistiram, as pessoas que vão assistir depois, também vão ter essa mesma sensação. Eu quero agradecer a todos vocês. Rapidamente que eu quero deixar um abraço para vocês que entraram, né? Um Cristiano, a minha cunhada Cíntia, a esposa do meu irmão, a minha sogra Fátima, que está sempre nas lives. Tá difícil de subir aqui. A Luana, enfim, todos vocês que entraram e também vocês que vão entrar, nós vamos finalizar com uma oração. E deixar também aqui aberto para você que assistiu, para você que vai assistir, você que ainda não conheceu Jesus, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Eu estava conversando isso com meu irmão. O maior objetivo do nosso coração é que vocês conheçam a Jesus e que vocês entendam que Ele é a saída, entendam que Ele é a vida. Então essas palavras não foram em vão, foram sementes que foram lançadas para que você viva essa experiência de ter Jesus. Enquanto o mundo propaga tantas notícias ruins, o meu coração arde para que pessoas ouçam o nome de Jesus e conheçam essa vida, conheçam esse propósito de salvação. Então você pode aproveitar agora esses instantes finais para você orar. Você que deseja entregar a sua vida para Jesus, você que deseja escrever uma nova história com Ele, você que deseja caminhar com Ele, que deseja sentir esse amor próximo de você, esse abraço caloroso, que o sacrifício dele não foi em vão, mas sim para que você fosse livre, salvo, curado. Receba Jesus na sua vida. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Você quer fazer oração? Amém. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, nós agradecemos a Ti. Antes de qualquer coisa, meu Pai, Te louvamos, Te agradecemos por esse período que passamos aqui refletindo sobre a Tua Palavra. Nos alegra, meu Pai, nosso coração se regozija diante do Senhor, porque somente o Senhor mesmo, com esse amor tão sublime, esse amor imensurável, para nos resgatar, meu Deus, do domínio do pecado. Eu peço ao Senhor que cada pessoa, meu Pai, que acompanhou esta live, que fez a leitura dos textos, as pessoas que vão assistir posteriormente, que elas alcancem a compreensão da Tua Palavra e que o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário tenha, meu Deus, o efeito surtido na vida de cada uma delas. Que elas passem a refletir, a sentir o prazer, meu Pai, em estar na Tua presença. E àqueles, Senhor, que estão distantes, aqueles que ainda não entregaram sua vida ao Senhor, que ao pensarem um pouco melhor, a meditarem mais, que esta palavra ela passe por dias na mente dessa pessoa, a ponto, meu Deus, de ela se entregar ao Senhor, ela ter a sua vida entregue a Ti e sentir, meu Deus, o desejo de ter a presença plena do Senhor em sua vida, assim como nós temos.
Apresento nas mãos do Senhor essa pessoa que de imediato já está entregando a sua vida ao Senhor. E peço, meu Deus, que o Senhor seja luz para esta pessoa, a tua palavra seja luz para ela, o Senhor seja o norte desta pessoa, meu Pai. E que tudo na vida desta pessoa, assim como na minha vida, na vida do meu irmão, que tudo, meu Pai, seja plenamente dependente do Senhor. Que a tua presença não nos falte, que a graça do Senhor não nos falte onde quer que estejamos. Seja conosco, abençoe-nos. Estamos, meu Deus, finalizando aqui uma noite. Iremos iniciar uma semana e já a apresentamos ao Senhor. Que o Senhor esteja conosco. Que não nos falte a tua presença. E, Senhor, finalizamos aqui nossa oração, rendendo graças ao Senhor pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E também glorificamos ao Senhor, meu Pai, pela ressurreição de nosso Senhor Jesus, que é a coroa, meu Pai, do sacrifício derramado ali na cruz. Te louvamos por isso, meu Deus, pelo sacrifício, pela ressurreição de nosso Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Que Deus abençoe. Eu quero agradecer. Amém. Tá bom? Fico muito feliz, você sabe disso. É um prazer. Quanto a gente tentou fazer várias datas, mas eu creio assim que tudo tem um propósito. A gente conseguiu fazer exatamente no dia. Amém. Foi uma bênção. Então eu quero que vocês apresentem as nossas vidas em oração e o propósito continua. O propósito continua, não é fácil, né? Já finalizando aqui, mas não, como a gente vem conversando, não é fácil, mas o propósito continua. Na próxima quarta-feira, às 20 horas, nós vamos ter uma próxima live e serão todas quarta-feira. É aquilo que eu te falei. Quando a gente lança um propósito, parece que as lutas vêm, os desafios vêm exatamente porque para você parar, para você desistir. Mas nós vamos continuar em nome de Jesus. E vocês que gostaram, porque eu senti assim, foi diferencial, né? Às vezes a gente costuma aquela live de cantar, aquela live de interação. Hoje foi uma live assim da gente sentir, não só sentir a história, mas assim, foi diferente. Então vocês que gostaram, a gente marca outras lives falando a palavra de Deus. Prazer. E na quarta-feira que vem eu aguardo todos vocês na próxima live desse projeto e que vocês entrem nesse propósito comigo. Às vezes a gente gasta tanto tempo compartilhando tantas outras coisas. Gaste um tempo para você compartilhar desse propósito, para que vidas ouçam falar do nome de Jesus. Amém? Quarta-feira que vem vai ser dia 12. Dia 12, é isso? Eu acho que Dia 12. Quarta-feira que vem a gente vai ter uma live também especial aqui. Dia 12 é a próxima live. Eu aguardo todos vocês. E como eu havia dito, vamos, a partir da contagem de hoje, já divulgando amanhã. A gente, na verdade, inicia a semana hoje. Então a gente já começa a compartilhar. Entra aqui no perfil, pega aí o post, começa a jogar no Facebook todos os dias. Quando você tiver um minutinho, joga lá e fala, vem comigo, vamos assistir essa live aqui, porque vai ser bênção na sua vida e Deus vai fazer grandes coisas. Amém? Meu muito obrigado, que Deus abençoe. Até quarta-feira que vem, se assim Deus nos permitir. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês.